E aí, gente, beleza? Tudo certo com vocês? Então, cá estamos nós de novo pensando em tecnologia. E hoje vamos falar sobre computação quântica. E o que é isso? Computadores quânticos já existem há um tempão já. Várias empresas por aí elas conseguem fazer cálculos matemáticos muito mais rápido do que um computador convencional feito isso daqui. Eles utilizam também para fazer cálculo de astronomia, várias coisas, cálculo muito complexo. E por que eu estou falando nisso? Porque a gente provavelmente chegou ao fim dos computadores normais que a gente tem nas nossas casas. Eu vou dar um breve resumo do que é um computador quântico. Mas antes a gente precisa comentar os fatos históricos, né? Lá em 1965, se não me falha a memória, tinha um cara que o nome dele era Muri. E acho que você já escutou falar desse cara. Que Muri, ele fez uma lei. Que essa lei era o seguinte, que a cada 2 anos a gente ia dobrar o número de transistores com o mesmo custo. Isso aí, de lá para cá, vem funcionando muito bem. Só que, quando foi chegando perto de 2020, várias empresas até a própria Intel, né, que Muri era o cofundador da Intel, falou que não tinha muita evolução a caminho, porque eles já praticamente tinham chegado no limite já da tecnologia. E a gente viu que não tem como diminuir mais o número de nanômetros. Atualmente a gente está em 5 nanômetros, a maioria dos processadores. A Intel está chegando a 3. E daí para frente não tem como diminuir muita coisa. Antigamente a gente tinha salto muito amplo. Que era o quê? Os transistores ele tinha 28 nanômetros. Aí do nada na próxima geração tinha 20. Entendeu? Aí depois a gente ficou mais ou menos ali estagnado, porque pelo menos a Intel ele ficou estagnado um tempinho ali nos 14 nanômetros, enquanto a AMD já estava em 7. E a gente não tem como diminuir mais o número de nanômetros feito antes, né? Que antes a gente tinha 14 nanômetros, depois do nada vinha para 10, depois ia para 7. Então a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar a eficiência do processador e melhorar a eficiência energética, né? Que é o que a gente sabe muito bem, que os processadores de hoje em dia tá muito quente, cara, muito quente. A gente precisa de um water cooler para poder refrigerar e só o cooler do processador não tem como dar conta do TDP dele. Então a gente tem que fazer alguma coisa. E o que é que a gente tem que fazer? Arquitetura. Então a gente vê várias vezes mudando de arquitetura para lá e para cá, para lá e para cá. E a gente viu também recentemente que os processadores eles tiveram que dar uma aumentada no tamanho, que é uma coisa assim meio contraditória, né? Que conforme a tecnologia vem avançando, é sempre cada vez menor. Um resistor, uma peça, é sempre menor, nunca é maior. Nunca pensaram nisso. E o que? Antigamente tinha computador que era uma sala para fazer cálculo matemático. Hoje em dia tem isso aqui, cara, um notebook que roda praticamente qualquer jogo e faz tudo que a gente bem pensar, entendeu? E depois disso aí vem aquela coisa que a Nvidia, ela falou lá em 2022, que foi o seguinte, que eles tinham chegado no limite da tecnologia. Mas que tecnologia seria essa? Bom, a tecnologia que eles estão falando foi justamente a tecnologia do silício, né? Que o próprio Muri tinha falado lá atrás que ia dobrar a cada 2 anos. E eles viram que isso aí não é bem verdade, porque é um fato até curioso que a gente viu em 2022, né, que lançaram a 4090, a própria Nvidia lançou a 4090. E foi exatamente em 2022 que ela falou que chegou ao limite da lei de Muri. Então, aquilo lá atrás que a gente viu do DLSS, que foi implementado primeiro na série 2000 da placa de vídeo da Nvidia, foi basicamente um ensaio, né, que eles fizeram com inteligência artificial. De lá, naquela época lá, a gente não tinha muita coisa relacionada à inteligência artificial como a gente vê hoje, que em todo canto tem inteligência artificial. E foi passando o tempo, né, e a gente chegou na série 4000, né, que a série 4000 ela implementou o Frame Generation, né, que não é frame gerado pelo motor gráfico do jogo, é
um frame gerado pela placa de vídeo. Ela vê um frame antes e o frame depois. Aí ela faz um frame no meio, né? Meio que mesclando os dois frames. Aí acontece o seguinte, chegou no limite, aí veio a 5090 e colocou mais uma tecnologia, né, que a série 4000 não tinha, e no caso é o Multi-Frame Generation. Mas por que não teve o salto geracional que a gente tanto gosta, né? Que é o quê? Um jogo que rodava a 30 frames antes, com a placa de vídeo topada em 4K, a gente consegue rodar o mesmo jogo em 60 frames hoje, só com a placa da próxima geração. Por quê? Né? Chegou nesse limite e a gente tem que fazer alguma coisa com arquitetura. Melhorar a arquitetura colocando mais cache, colocando memória mais rápida. Tem que bolar alguma coisa para manter o mercado ativo, entendeu? E aí a gente chega no computador quântico. O computador quântico, ele resolve esses problemas assim, ó, na hora. Porque os computadores quânticos, eu vou dar uma breve introdução a isso, porque é muito complexo. Eu vou explicar em outro vídeo o porquê que o computador quântico ele é cerca de, sei lá, 1 milhão de vezes mais rápido do que um computador tradicional, tá? Que é o seguinte, a gente conhece o computador de hoje em dia, que ele funciona em 0 e 1. 0 para falso e 1 para verdadeiro, certo? E o computador quântico ele faz os dois ao mesmo tempo, chamando de superposição. Isso aí, cara, ele acelera muita coisa. E depois disso aí, de um breve resumo que eu falei para vocês aí do porquê que a gente está encaminhando para computadores quânticos, né? Computadores pessoais quânticos. E com essa explicação a gente pode tirar uma conclusão. Daqui para frente a gente provavelmente não vai ver tanta evolução quanto a gente via antes, tá? Não fique com raiva, porque tem inteligência artificial para todo canto que você vai. Se você vai no Instagram, tem inteligência artificial. Se você vai no YouTube, tem inteligência artificial. Se você vai no Google, tem inteligência artificial. Porque isso aí é a nova realidade. A gente não tem como mudar ela. Enquanto os processadores quânticos não chegam pra gente, a gente vai ter que segurar com isso aí. Enfim, cá estou eu outro dia. Pode ver aqui que eu tô até com a camisa diferente. Tem muita coisa pra gente se aprofundar ainda. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, que eu esqueci de finalizar o vídeo. Assim, tem muita coisa ainda pra gente explorar nessa parte de computação quântica, fora os computadores, né? E não ia caber tudo em um vídeo só. Eu tentei ao máximo comprimir o vídeo e deixar uma coisa assim mais tranquila para vocês verem. Aqui tá a tela, aqui tá a câmera, eu fico meio... Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado de coração, cara. Isso aí me custou um tempinho, tá? Pra aprender isso aí, porque é uma coisa assim muito... Assim, é nova, né? Querendo ou não. Por mais que já exista já há algum tempo, mas é uma coisa que a gente não vê em todo canto por aí o pessoal falando. Então eu tive que, assim, estudar, ver quais são os principais pontos que eu podia mencionar aqui no vídeo para o vídeo ficar bem massa, entendeu? De assistir, entendeu? Então é isso. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e valeu!